Bom, galera, eu vou estar aqui ensinando a gente a consumir APIs utilizando o método fetch, que é um método padrão nativo do JavaScript para a gente consumir dados. Já montei aqui uma estrutura básica, tinha uma div com labels e inputs e um botãozinho aqui, a gente está fazendo a manipulação dele via JavaScript. Agora eu vou utilizar aqui e já quando terminar de utilizar eu volto. Beleza, galera, eu voltei aqui, terminei de fazer a utilização. Acrescentei uma fontezinha que eu importei do Google Fonts para ficar melhorzinho. Mas voltando aqui, explicando aqui a estrutura HTML, eu criei uma div, container, dentro dela tem a label e para cada label tem um input dentro dela. Então, CEP, cidade, bairro e rua. E um botão para executar uma função que a gente vai já fazer. O objetivo aqui é a gente consumir uma API do via CEP e fazer um preenchimento automático com os dados que a gente receber dessa API. A API ela vai retornar um objeto JSON para a gente. E a gente tem que manipular e adicionar, né, o valor que a gente vai receber nos inputs para ter o comportamento que a gente espera. Aqui no JavaScript tem um método fetch padrão, nativo na verdade, da linguagem, que você consegue fazer busca. Fetch é buscar. A gente consegue buscar dados em algum lugar. Você pode buscar em um diretório no seu computador, localmente, ou você pode fazer uma busca, fazer um fetch em uma API, em um servidor que esteja em qualquer outro lugar na internet. Basta ter a URL do endpoint. E aí, como ele faz uma busca, ele demora um tempinho, porque ele vai fazer o caminho do teu computador, da tua rede, até chegar onde está a API. E ele vai trafegar na internet, ele vai procurar o melhor caminho para chegar lá, e pode ser que ele tenha algum erro, pode ser que ele se perca, pode ser que você passe uma URL que não existe, ele não vai bater em lugar nenhum e vai retornar um erro para você. Então, se você passar o mouse por cima, você vai ver que o fetch é uma promise. Promise significa promessa, ele vai retornar uma resposta com uma promessa. Justamente por conta que ele vai lá no lugar buscar e volta. Então você não sabe se de fato você tem certeza se vai retornar algum dado ou vai retornar algum erro, alguma coisa. Então como é que funciona assim? O JavaScript por padrão, ele é executado linha por linha, o script. Se eu fizer aqui um console.log hello, e na linha de baixo, fazer um console.log word, console.log, ele vai executar a primeira linha 1, depois a linha 3. No caso, se eu botar a linha 2 aqui, ó. Linha 1 e linha 2. Ele vai fazer de forma ordenada, de forma síncrona. A gente se diz isso aqui. É o padrão do JavaScript. Porém, o fetch, a resposta que o fetch nos retorna da função, ela é de forma assíncrona, ou seja, ela não respeita essa ordem aqui. Por exemplo, eu vou passar aqui a URL de exemplo do via CEP, fazer um fetch. E aí eu vou guardar isso dentro de uma variável, botar exemplo, e mandar logar console.log exemplo. E aí o que eu vou fazer? Vou primeiro aqui, mandar logar o hello, depois o word. O esperado, né, o padrão seria ele printar isso aqui, depois printar o exemplo, depois o word. No caso, ele vai continuar fazendo isso. Olha só, ele vai printar o hello, vai printar a promise e vai printar o word. Porém, o retorno dela ele não vai seguir esse padrão. Se eu fazer a manipulação aqui do retorno dela, por exemplo, aqui no den, que é o método que a gente usa para capturar o retorno quando tem sucesso, ele vai retornar um dado. E agora aqui dentro, eu vou mandar printar esse dado aqui pra gente. Console.log data. Olha só. E aí vou sair daqui, eu apago o promise, tira isso aqui. E mandar printar o hello. Aí ele vai ler a linha 2 aqui, vai entrar no fetch, vai printar isso aqui e depois o console.log. Olha só. Só que ele não obedeceu essa ordem, só ele printou o hello, aí printou o hello, hoje está na linha 6 e depois printou pra gente o response na linha 3. Por quê? Por conta que eu tinha mencionado que o fetch ele vai lá no lugar onde estão os dados e vai retornar pra gente. Demora um tempo. Isso é de forma de feito assíncrona. Então, quando o JavaScript ele lê uma promise, uma função que retorna uma promise, ele simplesmente executa e não espera retornar o resultado, não espera fazer o processamento dessa promise, ele já continua executando a linha de baixo. Ele meio que ignora o retorno dela. Então, tem que ter cuidado quando a gente trabalha com promise, porque pode ser que você precise executar uma função que obedeça uma ordem para fazer alguma coisa, e aí, se for uma função que retorna uma promise, ela não vai respeitar essa ordem de execução. Para a gente trabalhar com promise aqui, a gente usa esse método den. O den, na verdade, tem 3 métodos aqui na promise, vou mostrar para vocês. Aperta ponto e aperta Ctrl espaço, ele vai mostrar pra gente aqui os 3 métodos disponíveis das promise, que é o den, catch e findlay.
O then, você usa para capturar quando ele retornar a resposta com sucesso, retornar qualquer dado. E o catch, se caso der algum erro. O retorno desse fetch, dessa API, foi um monte de metadados. Inclusive, eu tenho acesso a esses metadados. Se eu apertar ponto aqui, eu vejo o body, tá vendo? Tem um body, tem o status code, que é os status HTTP. Eu consigo ver por aqui. E eu posso transformar esse metadado todinho que ele me retornou no formato que eu quero, que é o formato que a gente usa na web, que é o formato JSON. É um método que simplesmente ele vai transformar esse método para mim. Deixa eu voltar aqui. Ó, o data, eu quero que ele retorne no formato JSON. Beleza. E aí, isso aqui está retornando da função then. A gente tem que capturar de novo esse resultado aqui, porque isso aqui continua sendo uma promise no próximo then. Então aqui no then, eu vou ter o JSON. O dado no formato JSON. E aí sim eu mando logar o JSON. Calma que eu já vou editar esse código aqui para ficar legível pra gente. Olha só. Então, beleza. Eu fiz a busca e retornou o dado, aí eu estou retornando agora esse dado no formato JSON. E aí no próximo den eu capturo esse JSON e estou mandando logar o JSON. Olha aqui, no nosso lado. Ele já fez a busca certinho e está retornando o JSON, que é um objeto JavaScript de chave e valor. Varro, CEP, o que a gente passou, complemento, o DDD, tudo isso. E aí, o que a gente faz com isso? Agora a gente pode passar esse dado para cá. A gente pode alimentar esses inputs com os dados que ele recebe da response. Mas para isso, a gente precisa, para ficar melhor o nosso código, a gente pode criar uma função, uma function, chamada getData, por exemplo, ou getSep. GetDataSep. Que ele vai receber um SEP, que a gente já vai passar para ele. E aí sim, ele vai executar o nosso fetch. E aí, a gente pode interpolar esse SEP aqui, essa string que a gente vai receber como parâmetro, dentro aqui, para fazer a busca do SEP desejado, que a gente vai passar para ele. Para isso, a gente precisa fazer a interpolação. A sintaxe da interpolação no JavaScript é com sinal de crase. Preciso trocar meu teclado aqui, sinal de crase, volta para o teclado normal. E aí você passa normalmente, e no lugar onde você quer trocar pela variável que você vai passar, você usa o sinal de dólar e abre e fecha chaves. E aí tu passa o SEP. Beleza, agora nessa função aqui, quando ela foi executada, a gente pode passar qualquer SEP. Aqui no nosso botãozinho, eu vou adicionar o botão de onClick, o evento de onClick, para ele chamar a nossa função que a gente acabou de criar. OnClick foi get data SEP, para a gente buscar os dados do SEP. Executa ela e agora a gente precisa passar. Você vai dizer, não, aqui no HTML não mostra. O parâmetro que a gente precisa passar é um SEP. Eu vou gerar aqui um SEP aleatório. E vamos fazer aqui, vamos ver se está funcionando. Quando eu clicar é para chamar a função getData. Ó, chamou a função getData e pintou pra gente. E agora a gente está em Santa Cruz, Campina Grande, na Paraíba. Beleza? Show de bola. Para melhorar isso aqui, a gente pode tirar esse getData daqui e manipular ele totalmente pelo JavaScript. Vamos capturar esse botão no JavaScript e vamos manipular lá. Vamos lá. Eu vou criar aqui ó, uma constante. Por que constante? Porque esse botão não vai mudar. Né? Ele já está criado no HTML. Vou botar btn fetch. Eu vou capturar ele através do document, que é o objeto. O document no JavaScript, na árvore DOM, representa o nosso arquivo HTML. Então, ele é um objeto e dentro dele eu posso ter vários parâmetros e atributos para manipular o HTML. Então aqui tem um document.querySelector, que é uma maneira de você fazer uma busca dentro do documento pelo seletor que a gente passa aqui dentro. No caso, eu criei um ID lá dentro, chamado btn-fetch, btn-fetch. E eu passo aqui. E aí, só pra gente ter certeza, vamos mandar esse lugar esse botão pra gente ver se a gente captura certinho. Se a gente captura certinho esse botão fetch, ele vai printar pra gente. Mas não, faltou o hashtag. Printou nosso botão. Vou passar o mouse por cima, ele até mostra lá a indicação no nosso HTML. E aí, querySelector é um método que ele utiliza a sintaxe do CSS. De quando você quer selecionar um seletor do tipo ID, a gente passa a hashtag, e se fosse uma classe, teria que ser um ponto. Caso você não queira usar esse método, você pode usar o método que é mais explícito, que é o getElementsById. Você vai pegar o elemento pelo ID, o getElementsById, e passa de novo lá o... Eu não gosto de usar esse modo aqui, porque caso eu necessite selecionar uma classe, em vez de eu fazer um getElementsByClass, eu simplesmente uso o querySelector, e aqui eu só passo um hashtag e um ponto. Eu acho mais simplificado. Inclusive você pode capturar elementos pelo nome da tag mesmo. Caso você queira capturar todas as tag P, todas as tag H1, tu pode passar só o H1 aqui que ele vai pegar. Beleza.
eu capturei aqui o botão e agora eu tenho acesso a esse elemento. O btn, fetch, se apertar ponto, o VS Code vai mostrar para mim todos os atributos e todos os métodos que eu tenho. Para ter uma dica, aqui no VS Code, esses quadradinhos, os quadrados roxos, são métodos, são funções que você tem. E o retângulo azulzinho, caso você tenha utilizando esse tema aqui de ícones, que é o Material, que eu recomendo para vocês, Material Icon, esse azulzinho aqui, ó, instala ele, aí você vai ficar igual ao meu VS Code. O retângulo azul são atributos. Então bateu o olho, viu que é um retângulozinho, um quadrado roxo, sabe que é uma função que você pode chamar ela. E existe essa função, esse método aqui, que é add event listener, que você vai adicionar um evento nesse elemento HTML para ele ficar escutando. E aqui ele recebe dois parâmetros. Ele recebe qual é o evento que a gente quer, no caso que é o clique. E aí como segundo parâmetro ele recebe uma função que ele vai ser executada quando a gente clicar no botão. Eu posso passar uma função nomeada mesmo, só que eu posso criar uma função separada e passar ela aqui, ou eu posso passar uma função anônima, que é outra forma de escrever funções aqui no JavaScript muito comum. Que nessa sintaxe que eu acabei de usar é o formato Iron Function, função de formato de seta, que é uma forma mais simples de escrever funções. Eu posso explicar depois como funcionam as funções seta no JavaScript. Mas beleza. Aí aqui dentro da nossa escopo da nossa função, que ele vai ser executado ao clique, a gente chama o nosso getData. GetData SEP. Ó, aí aqui já diz, ó, ele precisa de um SEP. E aí, o usuário vai imputar aqui, vai escrever o SEP nesse input. A gente pode fazer da mesma forma que o botão, capturar esse input. Vou botar aqui, ó, input SEP. E aí, qual foi o que eu botei aqui, ó? Input SEP. A gente captura aqui, input SEP. E aí, a gente passa agora esse input SEP.value. Por quê? Porque se eu passar só o input, ele vai passar o HTML para cá. E não é isso que a gente quer. A gente quer só o valor do input. E a gente captura o valor dos inputs através desse parâmetro aqui, .value. Agora, quando eu digitar aqui qualquer coisa, eu vou gerar de novo o SEP aqui. Vou digitar aqui, tirar esse underline. A gente pode fazer um tratamento para ele botar uma máscara e tratar o dado para não ficar, caso a pessoa passe com um underline ou com um tracinho, ele tirar e fazer a requisição da forma simples, certo? Olha lá, ele passou agora esse SEP, que eu passei no input e retornou o dado. Agora nós estamos na Vila de São João, na cidade de Arapongas, no Paraná. Então, dessa forma, já está fazendo a busca do SEP de forma dinâmica através do input que ele passou aqui. Só que, se eu passar um input vazio aqui, um input que não existe, eu não escrever nada aqui, ele vai me dar um erro, né? A gente pode fazer um tratamento. Se o usuário passar um SEP que não existe, ele vai dar um erro aqui. A gente precisa, pelo menos, fazer que a pessoa, pelo menos, passe qualquer SEP aqui, ó. Se passar um número vazio, um input vazio, ele vai fazer a requisição. A gente tem que, pelo menos, assegurar que para poder fazer a requisição ele tem passado com um SEP aqui. A gente vai fazer uma verificação somente para ver se tem algum SEP. A gente nem vai verificar se esse SEP é real. Como é que a gente pode fazer aqui? Faz uma verificação simples aqui no if. E a gente verifica se esse SEP, o SEP.length, que é o tamanho do SEP, se ele é maior que 1. Se ele for maior que 1, perdão, a gente quer verificar se for menor que 1, ele vai cair aqui dentro desse if. E aí, lá no HTML, como eu estava dizendo, eu criei um P, uma tag P com uma de empty_error. E aí eu capturei aqui dentro dessa variável esse erro message. E aí eu vou botar um conteúdo dentro desse P, uma mensagem. Informa o SEP, por favor. E aí, se ele cair aqui, eu não quero que ele continue executando o código. Então eu boto um return. E aí o return ele vai quebrar o fluxo da execução do código e não vai executar o código embaixo, porque ele caiu aqui nesse if. E aí ele não vai fazer a requisição. Vamos ver se está funcionando. Beleza, ele não está fazendo a chamada. Mas será que eu capturei certo? Ah, faltou eu botar aqui. É o empty. Erro. Capturei certo? Empty erro. Beleza, ó, informe o SEP, por favor. E aí, se a gente passar o SEP válido, deixa eu capturar aqui. Agora se eu passar Ué, não copiei. Se eu passar um SEP válido agora, eu quero que ele não apareça a mensagem e execute o código. Então é muito simples. Se ele passar por esse if que não cair dentro dele, eu quero deixar vazio essa mensagem. Então a gente vem aqui no erro message e passa uma string vazia para ele apagar caso ele tenha caído anteriormente.
Então o que vai acontecer? Eu vou passar aqui o CEP. E aí ele vai fazer a requisição. E aí se eu passar coisa errada, não passar nada, na verdade, ele vai mostrar aqui, informe um CEP. CEP, por favor. Informe um CEP, por favor. E aí se eu informar, por mais que seja errado, eu tô informando um CEP. E aí ele vai fazer a requisição e vai buscar os dados. Beleza. Tem uma verificação simples. Aqui no nosso JSON agora, a gente pode capturar esses outros inputs que a gente quer preencher automaticamente, que é o input cidade, input bairro e o input rua. Eu vou copiar essa linha aqui, que é input CEP, e vou criar 3, mais um. Só vou mudar. Input cidade, input bairro, input rua. E aí passa o seletor certinho, input cidade, input bairro e input rua. Beleza? Aí agora aqui dentro do nosso, no DEM, quando a gente tiver o objeto JSON, é só a gente alimentar, inserir esses dados dentro dessa tag, que no caso é input cidade, ponto text complete, vai ser igual recebe JSON, ponto localidade. É um adendo aqui. Se a gente estivesse usando TypeScript, a gente poderia criar uma tipagem por retorno do fetch, da requisição, e a gente criava um tipo exatamente com os atributos que esse response está retornando pra gente. Como a gente não está usando JavaScript, não tem como você criar uma tipagem aqui, então a gente não conhece, não sabe o que tem dentro. E aí é um dos problemas de não se usar TypeScript. E aí você tem que ficar vindo aqui na documentação da API e ficar lendo quais são os atributos que você tem. Então, aqui eu sei que tem a localidade, que é a cidade. Então, JSON.localidade. Eu vou fazer a mesma coisa pro Lugadouro e pro bairro. E aqui é ponto input bairro e aqui input rua. Vamos ver se está funcionando. Passar aqui o input, CEP, perdão, fazer requisição. E por que ele não preencheu aqui? Porque isso aqui são inputs, isso aqui não é um texto. Para você alterar o valor do input, o nome já diz, tem que alterar o valor. O atributo que você faz isso é o value. Vou copiar isso aqui. Agora sim. Vou passar de novo aqui aquele CEP. Vamos testar. Viu? Agora sim. Olha, ele deu um tamanho muito grande aqui. Né? A gente pode até aumentar um pouquinho esse nosso container aqui, só para a API. E aí no retorno dela, a gente está preenchendo automaticamente os campos. Ó. De novo, vou fazer aqui com o CEP do meu bairro aqui. Belém, Marambaia, ou Salinópolis. Não é assim, galera. A gente pode melhorar isso aqui. A gente pode fazer máscara pro CEP e fazer uma verificação mais forte. Tipo, caso a pessoa passe um CEP inválido, caso que ele só tá verificando se a pessoa botou algum valor aqui dentro, para ficar um formulário bem feitinho. Mas o básico é isso.